Quando o aluno está aprendendo farmacologia, tem uma definição muito importante que ele começa a estudar e ele não pode tirar nunca da cabeça, que é a farmacocinética. Aliás, também tem a farmacodinâmica, mas esse é assunto para outro vídeo. Se você se interessa em aprender farmacologia, fica comigo até o final. Meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está vendo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário ali embaixo, que é muito importante. Além disso, tem um botãozinho compartilhar embaixo do vídeo, que permite você mandar esse vídeo para qualquer pessoa em qualquer rede social. E não se esquece, eu abri novamente a turma do curso de Introdução à Farmacologia e Fármacos do Sistema Nervoso Autônomo. Lá eu explico tudo sobre a introdução a farmaco, então farmacocinética, farmacodinâmica, vias de administração estão todas explicadas. Além disso, também está bem explicado sobre a parte de fármacos alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, os fármacos colinérgicos, os nicotínicos, muscarínicos, sejam eles os agonistas, os antagonistas, enfim, é uma classe interminável de fármacos e eu detalho tudo lá no curso. Então não perde essa chance, o link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quando um fármaco entra no corpo do paciente, porque o paciente engoliu o fármaco, porque um médico indicou um fármaco para o paciente, esse fármaco foi aplicado nele, esse fármaco entra no organismo e o organismo começa a fazer algumas ações sobre o fármaco, ele começa a fazer algumas coisas em cima desse fármaco. Essas ações realizadas pelo organismo sobre o fármaco são chamadas de farmacocinética, ações da farmacocinética. E elas se dividem em 4 grandes grupos que eu vou explicar para vocês agora. A primeira ação é a ação da absorção. Ela nada mais é do que o momento em que o fármaco começa a ser absorvido da sua região de administração para dentro do sangue. Ou seja, imagina que você indicou um fármaco para o paciente engolir. Esse fármaco foi deglutido, passou pelo esôfago, chegou no estômago e foi até o duodeno. E o duodeno é o lugar em que esse fármaco seria absorvido. Quando ele começa a passar pela parede do duodeno, começa a ser absorvido e chega no sangue, a gente diz que a absorção terminou. Então isso foi a absorção. Ou se o paciente está usando, por exemplo, um fármaco em adesivo, como os adesivos de nicotina para parar de fumar, então esse fármaco foi administrado na pele, a nicotina está ali no adesivo e quando ela passa por toda a barreira da pele chega até o sangue, então a gente diz que a absorção terminou. Então esse é o período da absorção. Logo depois de absorver, o corpo começa a fazer a segunda parte da farmacocinética, que é a distribuição. Quando o fluxo sanguíneo começa a levar o fármaco para vários tecidos do corpo para que ele se distribua nessas regiões. Lembrando que a distribuição é um pouco diferente para cada tecido. Em alguns tecidos, o fármaco chega com maior intensidade, porque o fluxo é muito maior naquela região, como por exemplo no cérebro, nos rins, no fígado e até mesmo no coração. E em alguns outros lugares, o fármaco chega com menor intensidade, como por exemplo na pele ou até mesmo no tecido adiposo, porque essa região tem menos circulação sanguínea. Lembrando que quanto maior a quantidade de fármaco em um lugar, maior será o efeito dele nessa região. Seja um efeito benéfico, porque o fármaco foi administrado com esse propósito, ou maléfico, porque o fármaco se acumulou naquela região, não deveria se acumular e acaba causando algum efeito adverso. E é nesse momento que começa a terceira etapa da farmacocinética, que é o momento da biotransformação. Veja bem, o nome já diz transformação em vida, ou seja, é quando o organismo vivo, cada tecido que recebeu esse fármaco, começa a transformar o fármaco em uma substância inativa. Às vezes ele acaba ativando um metabólito farmacológico, mas na maioria das vezes ele destrói, ele transforma o fármaco numa substância sem utilidade. E por que o corpo faz isso? Ele entende que aquele omeprazol que chegou no sangue não era para estar ali. Então ele começa a transformar justamente porque ele quer eliminar esse fármaco depois. E é importante dizer que muitas vezes a biotransformação vem antes da distribuição. Sabe aquele paciente que eu falei que engoliu um fármaco que começou a ser absorvido lá no duodeno? Então, esse fármaco ele vai chegar na circulação porta-hepática. E nessa circulação, ao chegar no fígado, ele já começa a metabolizar o fármaco antes mesmo dele ser distribuído para todos os tecidos. Então o fígado ele acaba fazendo algo que a gente conhece como metabolismo de primeira passagem. O fármaco, ao chegar no corpo e entrar no primeiro órgão, que é o fígado, ele começa a ser destruído, inativado já. E é por esse motivo que fármacos aplicados de forma endovenosa acabam tendo uma maior biodisponibilidade, que é aquela porcentagem do fármaco que realmente chegou no sangue de toda a quantidade administrada. Por exemplo, se eu apliquei pela veia 10 ml de um fármaco, 10 ml chegam ao sangue.
Agora, se eu faço com que 500 mg de um fármaco sejam deglutidos pelo paciente, os 500 mg não vão chegar de forma útil ao sangue, porque eles podem se perder um pouco no suco gástrico digestivo, eles podem não ser absorvidos pelo tubo e ainda assim, na hora que chegam, acabam sendo metabolizados pelo fígado. Então a gente acaba perdendo um pouquinho dessa metabolização. Mas o fármaco que foi aplicado de forma endovenosa também não vai passar pelo fígado? Na verdade, quando a gente administra de forma endovenosa, ele primeiro volta pelo retorno venoso até o lado direito do coração, então lá no átrio direito chegou o fármaco, ele é bombeado para a circulação respiratória, depois ele volta para o lado esquerdo do coração e pelo ventrículo esquerdo ele é bombeado para todos os órgãos e um desses órgãos é o fígado. E depois que os órgãos recebem esse fármaco, eles vão devolver para a circulação venosa o fármaco que não foi utilizado e ele vai retornar pelo retorno venoso até o fígado e aí sim ele vai ser metabolizado. Então perceba que dá tempo do fármaco primeiro de se distribuir, fazer o seu efeito e depois ele é metabolizado. E agora que o fármaco foi metabolizado, chegou a vez da quarta etapa da farmacocinética, que é quando o fármaco começa a ser eliminado. E esse fármaco pode ser eliminado por vários lugares do nosso corpo. Um deles é o rim. O rim consegue filtrar o fármaco ou até mesmo secretar para dentro do túbulo para poder ser eliminado pela urina. E é muito importante lembrar que quando a gente tem um fármaco que é lipossolúvel, ele não consegue ser eliminado pela urina, porque como ele é solúvel em gordura e ao chegar dentro do túbulo, tem um monte de célula ao redor do túbulo, né, fazendo o túbulo, que tem gordura na sua membrana plasmática, esse fármaco consegue passar por toda essa gordura e chegar até o sangue novamente, ele consegue ser reabsorvido tranquilamente. É por isso que o fígado precisa às vezes metabolizar um fármaco para transformar ele em uma substância hidrossolúvel, porque dessa forma ele não consegue mais ser reabsorvido, porque a substância solúvel em água não passa por barreira de gordura, é só pensar numa panela e um pinguinho de óleo com muita água ali dentro, você sabe que isso não se mistura, então o fármaco acaba sendo eliminado. Outras formas de eliminar o fármaco seriam pelas fezes através da bile, então o fígado metaboliza o fármaco, leva esse fármaco até os condutos biliares e dos condutos biliares ele acaba sendo liberado lá no duodeno, junto com a secreção para ajudar na digestão, né, dos alimentos, e ele acaba parando nas fezes. Outra forma de eliminação seria pelo leite materno, por isso a gente como médico tem que ter muito cuidado na hora de administrar um medicamento para uma paciente que está amamentando seu bebê e esse medicamento tem riscos para um infante, ou para um recém-nascido, ou para um bebê de 1 ano, enfim, se ela ainda está lactando aquele bebê, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outras formas de eliminação seriam pela saliva, pela lágrima, e essa eliminação da saliva é importante lembrar que é um dos motivos da gente sentir um gosto amargo na boca por muito tempo ali durante o uso de um medicamento. Você tomou ele 7 horas da manhã e parece que 11 horas o gosto ainda está na sua saliva. É porque o fármaco começou a ser eliminado pela saliva. E às vezes a pessoa diz que sente o cheiro do fármaco na pele. É porque o fármaco pode ser eliminado pelo suor e também porque a nossa pele evapora líquido. E às vezes o fármaco é eliminado por essa evaporação. Também pode ter fármaco sendo eliminado pelos pelos. Então pelo cabelo ou pelo próprio pelo da pele a gente pode eliminar. E inclusive é importante lembrar que é um dos motivos de exames realizados para fazer um doping, né? Ou para dosar quanto de droga existe no corpo de uma pessoa, ou se existe droga, como por exemplo a maconha, a cocaína, dá para se utilizar o cabelo, porque a gente encontra drogas como os fármacos e outras drogas nessa região. E essas são as 4 fases da nossa farmacocinética. Se você gostou do vídeo, não se esquece daquele comentário ali embaixo e daquele like. Por favor, não se esqueçam do like, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau! E lembra do curso de farmaco, não vai perder essa chance de aprender farmaco de verdade.